Não existe dúvida de que o George Lucas foi um cineasta extremamente visionário quando criou Star Wars, lá nos anos 70, e pavimentou o caminho de filmes blockbuster que Hollywood seguiria desde então até os dias de hoje. Mas nem todo mundo diria que ele encontrou seu auge enquanto artista nos episódios 1, 2 e 3 da saga, lançados 2 décadas depois dos originais, no final dos anos 90, e duramente criticados por praticamente todo mundo. Seja pelos críticos profissionais ou mesmo os fãs mais leais da franquia, a trilogia prequel passou anos sendo rechaçada pelo excesso de efeitos visuais, pelas atuações ruins de atores bons, pelo humor infantilizado e pelo suposto tédio das cenas do Senado Galáctico discutindo política. Mas eu tô aqui para dizer que sim, esses filmes são melhores do que muita gente pensa, principalmente em como eles parecem cada vez mais relevantes atualmente, mais íntegros enquanto criações artísticas e muito mais capazes de fazerem um alerta genuíno sobre a nossa sociedade e a sua interminável admiração por líderes carismáticos. Ok, talvez esse alerta seja mais direcionado aos Estados Unidos, pensando em como o George parece antever a dissolução de um grande império que já vinha se enfraquecendo por uma série de problemas institucionais, mas que daí sofre um golpe fatal nas mãos de figuras messiânicas e de políticos capazes de manipular os vários lados de um conflito em favor de si mesmos. Mas no geral, eu acho que a trilogia prequel é capaz de apelar para as ansiedades de várias nações diferentes, porque a sua essência basicamente conversa com todos nós. Ou seja, a ameaça fantasma, o ataque dos clones e a vingança do Sith existem para fazer uma espécie de autópsia de uma democracia, para entender como governos republicanos podem ruir de dentro para fora e se tornarem regimes autoritários que, em tese, foram instaurados de forma quase legítima, com o sistema sendo distorcido ao ponto de essa transição parecer praticamente natural, legalizada ou até imperceptível. Vamos discutir finalmente aqui no canal todos os filmes de Star Wars, com um vídeo para cada filme, e eu quis começar justamente pela ordem cronológica da trama, que não é a mesma da ordem de lançamento nos cinemas, para a gente poder focar nessa narrativa política que é uma das maiores forças da saga, principalmente quando analisada linearmente. E claro, eu vou falar também dos problemas, das cenas legais, das cenas constrangedoras, do que eu gosto, do que eu não gosto, mas eu quero realmente me concentrar nesses elementos políticos, porque eu acho que eles são marcas inquestionáveis da autoralidade do George Lucas, do que ele sempre quis comunicar com a sua arte. Começando pelo episódio 1, Ameaça Fantasma, que nessa trilogia prequel talvez seja o filme mais afetado por uma tensão enorme entre um lado bastante sério e adulto e outro lado completamente infantil e bobinho. Coisa que existe nos filmes originais também, principalmente no Retorno de Jedi, mas aqui eu acho que essa polarização entre maturidade e imaturidade se apresenta o mais extrema possível. Mas será que isso é algo necessariamente ruim? Segurem essa pergunta no ar, que logo mais a gente volta para ela, e vamos olhar mais de perto para esse contraste que aparece logo no texto inicial clássico que explica o que estava rolando há muito tempo numa galáxia muito, muito distante. E assim, eu consigo sentir a perturbação na força quando milhões de vozes gritaram em empolgação na primeira vez em que esse filme foi exibido e foram subitamente silenciadas ao lerem um texto sobre taxação de rotas comerciais, bloqueio de importação de produtos e debates políticos no Senado. Mas não demora 15 minutos para que esse clima de disputa comercial seja colocado de lado graças à presença do Jar Jar Binks e a sua série interminável de piadas escatológicas, humor físico de desenhos animados e sabotagem intencional da seriedade das cenas tensas. Um papel que o ator Ahmed Best cumpre muito bem, por sinal. Ele está seguindo as ordens do George Lucas, sendo esse alívio cômico escrachado e direcionado ao público mais jovem possível, e não dá pra negar, o cara faz isso muito bem. Ele passou vários anos sofrendo com bullying por parte dos fãs por causa desse papel e eu acho isso super injusto, ele só estava fazendo o trabalho dele. Só que é compreensível que para muita gente o filme pareça não se decidir sobre qual desses tons ele pretende seguir. Por um lado, boa parte das cenas sérias acabam não trazendo aquela energia jovial e aventuresca do Guerra nas Estrelas original, por exemplo. Mas quando o filme decide entreter o espectador, muitas vezes ele acaba escolhendo esse caminho do humor infantil do Jar Jar Binks, e daí várias sequências que poderiam ser bastante tensas acabam sendo bem sabotadas pelo alívio cômico. Por exemplo, quando eles atravessam o núcleo do planeta, debaixo do mar,
Ao invés de o filme se tornar claustrofóbico, misterioso, sufocante, né, ele investe numa gritaria interminável até que o Qui-Gon Jinn usa aquela pinça do nervo do Spock para fazer o Jar Jar calar a boca. Ou então na batalha final, que se passa no fundo de tela do Windows XP, e que poderia trazer mais envolvimento, mais dramaticidade, se o filme não usasse todo esse conflito como desculpa pro Jar Jar viver altas aventuras atrapalhadas. Parece que eu tô criticando isso, e eu tô até certo ponto, mas eu também vou encontrar um propósito para essa infantilidade daqui a pouco. O filme até consegue oferecer um humor mais refinado também, que eu acho delicioso, né? E que existe de forma super sutil nas dinâmicas entre o Qui-Gon Jinn, a Padmé e o Obi-Wan Kenobi. Eu adoro o fato de a Padmé trocar de identidade o tempo todo, né? Sendo a Rainha Amidala, mas também se passando por uma das suas serviçais. E eu sempre me divirto com o Qui-Gon Jinn percebendo esse truque imediatamente e tirando uma certa vantagem disso. Tipo, quando a Padmé acompanha eles na missão em Tatooine, ela discorda o tempo todo das decisões do Qui-Gon, mas não pode revelar e não pode exercer a sua autoridade como rainha para impedir ele de, basicamente, apostar tudo que eles têm na vitória improvável de um moleque numa corrida maluca. Uma corrida super empolgante, vale dizer, né? Que apresenta algo que a gente ainda não tinha visto nesse universo, num movimento bem oposto ao que a Disney se acostumou a fazer na franquia. Enquanto a Disney olha sempre para trás, procurando o gatilho fácil da nostalgia, o George olhava para frente e tentava trazer coisas inéditas a esses filmes. Mas voltando, o Qui-Gon sabe que a rainha não pode impedir ele de seguir os seus planos e ainda tira onda dizendo na cara da Padmé que a rainha não precisa ficar sabendo dessa sua estratégia imprudente, sendo que a rainha tá justamente ali na sua frente, contrariada pra caramba. Outros detalhes engraçados surgem no famoso sarcasmo do Obi-Wan Kenobi, quando ele diz que a nave da rainha deve estar completamente carregada com o seu guarda-roupa, já que ela realmente troca de figurino a cada cena diferente. Ou então, quando eles vão embora de Tatooine, levando junto com eles o pequeno Anakin Skywalker, e o Obi-Wan reage se perguntando por que eu sinto que a gente abrigou mais uma forma de vida patética. Num insulto elegante direcionado tanto ao Anakin quanto ao Jar Jar Binks. Aliás, em filmes da Marvel, essas piadas talvez fossem bem mais autoconscientes, né? Executadas com aquela piscadinha pra câmera, mas aqui em Star Wars Episódio 1 existe um nível de sutileza e até modéstia nesse trecho do humor que emana muito mais da personalidade do elenco do que de uma imposição do roteiro. E eu acho isso muito legal. Agora, falando no Obi-Wan, eu entendo que ele é uma figura meio secundária aqui. Ele passa um bom tempo escanteado no planeta deserto e só vai assumir um destaque maior lá pro final. E alguns anos atrás eu me incomodava bem mais com isso. Mas hoje eu admiro a paciência com que o George vai montando a dinâmica de relacionamentos da história sem precisar apressar a relação entre o Obi-Wan e o Anakin, por exemplo. Na verdade, uma das coisas mais interessantes que o roteiro faz com esses personagens é justamente essa troca inesperada e até indesejada da figura do mentor. Por exemplo, a gente passa esse filme inteiro observando o surgimento de uma conexão bem forte entre o Anakin e o Qui-Gon, que vai virando ali uma figura paterna para o garoto, mas de um jeito bem amadurecido. Eles se respeitam bastante, o Mestre Jedi trata o Anakin como um adulto e não como uma criança, e o Anakin responde super bem a isso. A gente vai ver mais pra frente o quanto ele responde bem melhor a reforços positivos do que a um estilo de ensino mais severo, mais rígido. Além disso, o Qui-Gon parece ser o único que defende o treinamento do Anakin, se colocando até contra o Conselho Jedi num movimento que, pra mim, diz muito sobre a integridade de um Mestre Jedi que realmente anda pela galáxia, que tem contato com a vida real e com os problemas das pessoas, diferente dos seus superiores que só aparecem nesse filme sentados preguiçosamente nas suas poltroninhas na sala do Conselho Jedi. A cara de tédio do Samuel Jackson diz tudo sobre eles, pra mim. Em resumo, o Qui-Gon seria o mentor perfeito pro Anakin, mas essa é justamente a tragédia que acontece quando ele morre no final, porque isso acaba forçando que o Obi-Wan assuma esse papel. O Obi-Wan, que há poucos minutos tinha chamado o Anakin de forma de vida patética, que não concordava com o treinamento do garoto e que trocou meia dúzia de palavras com esse moleque ao longo do filme inteiro. Ou seja, um completo estranho para ele. Ou um completo desconhecido, diria o Bob Dylan. Talvez por isso, o nome da música sensacional que ecoa ao longo do confronto final entre os Jedi e o Darth Maul seja Duel of the Fates, o Duelo dos Destinos, porque é justamente o destino da índole do Anakin que está em jogo nessa batalha, e por consequência o destino da galáxia, já que o Anakin é o escolhido.
Um parêntese, eu tenho um vídeo analisando bem a fundo essa trilha sonora fenomenal do John Williams, e caso você queira assistir, eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas eu tenho pra mim que se o Qui-Gon não tivesse morrido, o Anakin jamais teria caído pro lado sombrio da Força. Porque ele não teria perdido o mestre com o qual ele mais se identificava, mas se sentia seguro e validado. E isso não só funciona em termos da história pra mim, mas faz do Qui-Gon Jinn um personagem incrivelmente fascinante que eu sempre gostei e que eu acho maravilhosamente interpretado pelo Liam Neeson nesse filme. Ele realmente tem um carisma e ele traz uma presença de cena por ser justamente um Jedi que contesta a ordem a qual ele pertence e que mantém uma certa nobreza e um contato mais direto com a vida real, e não tanto com esse dogma distante da população e justamente por isso muito mais frio, muito mais desumanizado, pelo menos é isso que parece. Sério, o Qui-Gon Jinn realmente é um Jedi espetacular e é um dos meus personagens favoritos da saga. E com isso, eu chego no extremo oposto dessa figura nobre e heróica do Qui-Gon nesse filme, que é o Palpatine sendo manipulador, dupla face e faminto pelo poder. E eu adoro como ele desencadeia toda uma sequência de acontecimentos que servem um propósito muito definido. Colocar a galáxia num estado de turbulência, de instabilidade institucional e desconfiança popular, para que ele se levante como um líder forte que tem a grande solução e que só precisa para isso receber o poder político necessário. Vamos dar uma olhada no seu plano porque ele realmente é muito interessante. O Palpatine começa a trama sendo um simples senador de Naboo, o mesmo planeta da Rainha Amidala. Só que ele deseja ocupar a posição do chanceler Valorum, interpretado pelo Terence Stamp, que fez o General Zod no filme do Super-Homem, vale dizer. Para isso, o Palpatine se utiliza do seu alter ego, o Lord Sidious, e convence a Federação do Comércio a interromper todo tipo de importação de bens ao seu próprio planeta natal, para que isso force o chanceler Valorum a se virar para resolver essa disputa, mas já sabendo que ele não vai ser capaz de fazer isso porque ele é um político passivo demais. Talvez excessivamente diplomático, talvez só fraco mesmo. Com isso, ele convence a Rainha Amidala a declarar perante todo o Senado Galáctico que o Valorum não é confiável, que ele não vai ser capaz de encerrar esse conflito, fazendo com que o Palpatine seja eleito chanceler no seu lugar, que é o seu grande objetivo nesse episódio 1. E eu adoro como o filme termina justamente nos apresentando uma falsa vitória das forças do bem, sendo que o verdadeiro vencedor nessa primeira parte da história é o Palpatine. Tanto é que a música de celebração do desfile final se utiliza do tema composto pelo John Williams para o Imperador Palpatine no Retorno de Jedi, só que aqui ele surge reconfigurado numa tonalidade maior. Que aparenta ser positiva, mas que está apontando sutilmente para quem realmente triunfou nesse final. Nesse primeiro filme, o Palpatine provoca basicamente uma guerra comercial para alcançar o seu objetivo. Mas no próximo a gente vai discutir como ele escalona o conflito para criar uma força militar que eventualmente ele vai usar para segurar o seu golpe. Mas só com o que existe aqui nesse episódio 1 já dá pra gente perceber a força das críticas políticas que o George Lucas levanta com essa história. Num artigo lá no site Medium, o Varied Meta argumenta que a trilogia prequel nos mostra o declínio de uma grande república, apontando diversos problemas institucionais dos Estados Unidos dos anos 90 e 2000 e até premeditando problemas que viriam nos anos 2010 e 2020. Sei lá, pensa na guerra de tarifas do governo Trump, pensa nele atropelando mecanismos da Constituição para executar os seus planos, falando em agregar o Canadá ou a Groenlândia, e até no seu desejo de permanecer num terceiro mandato. E não é difícil perceber um paralelo com o principal vilão de Star Wars, que manda os seus subordinados invadirem um território sem qualquer apoio legal para isso. E quando os próprios invasores questionam essa decisão, perguntando se isso seria legalizado, o Palpatine responde: I will make it legal. E o texto consegue até abordar a participação massiva de entidades privadas no governo, que surgem em Star Wars na forma como a Federação do Comércio, que é privatizada, possui cadeiras no Senado e até conta com um exército particular. Isso é considerado super normal. Não que o George Lucas estivesse realmente falando do Trump com esses filmes. Na época, muita gente questionou se ele não estaria fazendo um paralelo com o governo Bush, e ele respondeu que a alegoria política seria ainda mais antiga, já que a história foi escrita ainda nos anos 70 com o governo do Nixon em mente.
Mas é aquela coisa, né? O artista faz a obra, ela é lançada e se conecta com todo um tecido social, todo um contexto, né? E nada impede que ela continue sendo revisitada e recontextualizada e continue se adaptando e apontando para problemas muito atuais também, né? Na verdade, é justamente isso que faz dessa obra uma obra atemporal. E eu acho que isso é o que é realmente importante, né? A gente perceber como esses filmes permanecem absolutamente relevantes hoje em dia. Seja porque a sociedade em geral parece sempre destruir qualquer tipo de avanço e recorrer ao mesmo padrão de desmonte institucional que prejudica tanto o nosso desenvolvimento, ou então porque o George Lucas realmente é um autor visionário, capaz de sintetizar naquela que é a obra da sua vida vários problemas atemporais da democracia, talvez num movimento de alerta, que insiste para a gente ter cuidado com políticos carismáticos que parecem ter soluções milagrosas que vão ser implementadas depois de uma série de ações extremistas. E o George comunica isso muito bem, mesmo num filme que traz uma série de elementos questionáveis. Eu acho super válido considerar o ritmo do filme lento, achar que as atuações estão engessadas, que muitos diálogos são piegas, que a Natalie Portman nunca esteve tão inexpressiva. É válido também se incomodar com o tipo de humor bobinho que existe aqui, mas talvez seja brilhante que o George tenha envelopado um conteúdo político tão pertinente com uma embalagem tão infantil, cheia de lutinhas coloridas, piadas de humor pastelão e corrida de navinhas no deserto. De certa forma, eu acho que ele garantiu uma memória afetiva muito forte a toda uma geração de crianças que cresceram assistindo esses filmes, eu fui uma delas, e que hoje são capazes de retornar a essa trilogia e descobrir os seus temas mais maduros, que estavam ali debaixo da superfície esperando para serem percebidos e discutidos e assimilados. Mas no tempo certo, né? Com a gente agora crescido e interessado nesses assuntos. Pelo menos assim eu espero. E olha que eu nem mencionei vários outros aspectos incríveis nesse episódio 1, como a coreografia maravilhosa de luta do Sabre de Luz, que consegue ser verossímil e dinâmica, mas também esteticamente estimulante, no jeito como ela se entrega à plasticidade das luzes e à agressividade do som das lâminas laser, ecoando nessa grande catedral de energia que é o cenário desse combate. Além do ótimo trabalho de câmera que se contenta em registrar esses movimentos belos de um jeito passivo, que valoriza ainda mais o trabalho dos atores e o empenho do seu treinamento, evitando fazer da câmera uma distração tremida e participativa demais. Sem contar que a direção do George também sabe construir personagens a partir do visual e não só do texto. Tudo bem, às vezes ele recorre muito ao texto e nem sempre o texto é bom, mas ele também consegue fazer a parte visual disso. Quando os três guerreiros são presos num corredor de celas intermitentes, cada um deles reage a esse momento temporário de espera de um jeito diferente. O Qui-Gon se ajoelha para meditar, o Obi-Wan novinho permanece ofegante, impaciente, e o Darth Maul anda de um lado para o outro como se ele fosse um animal feroz enjaulado. Eu sei que isso é um detalhe e que talvez empalideça perante alguns outros erros de direção do George, sei lá. Nada disso vai te impedir de reclamar dos defeitos do filme, né? Mas honestamente, depois de tanto tempo, principalmente observando o quanto a era Disney transformou boa parte de Star Wars num produto mais genérico, eu vou passar um pano mesmo. O Star Wars de hoje até parece mais bem polido, mais adaptado à linguagem narrativa contemporânea do cinema e dos streamings, só que debaixo dessa superfície bonitinha, nem sempre a gente encontra a mesma autenticidade artística, a mesma alma autoral tão presente nos filmes do George Lucas. Eu só consigo ver um cenário onde a trilogia prequel ganharia o melhor dos dois mundos, né? A autoralidade temática e a excelência na forma de o filme ser executado, que aconteceria caso o Steven Spielberg tivesse dirigido esses filmes, a partir do argumento original do George. Mas isso não aconteceu e eu fico bem satisfeito em aceitar o George Lucas e a sua direção e os filmes que ele fez exatamente do jeito que ele quis que eles fossem feitos. Nos próximos vídeos a gente continua explorando isso. Mas diz aí, o que você acha de Star Wars Episódio 1? Vamos continuar essa discussão. E se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, apertar o botão de hype aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo.